Olá, daremos início a mais uma aula e hoje o nosso estudo abordado será rede urbana. Mas há uma pergunta: o que é rede urbana? Preste atenção nesse exemplo. Nós temos aqui uma princesa inglesa com um namorado egípcio tem um acidente de carro em um túnel francês, num carro alemão com motor holandês, conduzido por um belga bêbado de uísque escocês, que era seguido por paparazzis italianos em motos japonesas. A princesa foi tratada por um médico americano que usou medicamentos brasileiros. Se você perceber, no texto inicial aqui, e especialmente em negrito aí, as expressões, os termos, né, dos países, né, Inglaterra, Egito, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Escócia, Itália, Japão, Estados Unidos e Brasil. Essas nações, esses países aqui, eles de alguma maneira apresentam uma interligação. O produto ou incidente ocorrido, né, ali como exemplo na princesa Diana que foi morta naquele acidente, então foi aqui ilustrado uma rede de países nas quais de maneira direta estavam envolvidas, né, ou assim deveria estar a partir desse texto, com o acidente ocorrido. Então, essa interligação, essa ligação de um país com outro, através de um serviço que foi prestado, ou de algo que aconteceu entre eles, faz-nos entendermos que seria uma rede. A mesma coisa ela se dá no que diz respeito às cidades, né? As inter-relações que existem entre as cidades. Uma cidade vai apresentar uma característica específica que não há na outra, que por sua vez vai buscar serviço naquela por não possuir esses mesmos serviços na sua. Então essa interligação entre as cidades por serviços diversos ou situações que aproximem as mesmas constituem uma rede urbana. Então as cidades, elas ao se distribuírem espacialmente, elas vão acabar formando o quê? Uma rede urbana. Através do avanço científico e tecnológico, a articulação que existe aí entre uma cidade e outra acabou se estreitando ao longo dos anos, e os lugares que antes eram distantes, hoje não são mais. Por quê? Porque existe essa interligação de uma cidade com outra através dos serviços, naquilo que nós iremos chamar de globalização também. Bom, a estrutura das redes urbanas ela se dá desde o macro, né, até o micro, ou vice-versa. As cidades pequenas ou de pequeno porte, elas têm uma função de desempenhar uma influência local, que por sua vez é influenciada pelas cidades maiores e que por sua vez será influenciada pelas cidades nacionais, globais e assim sucessivamente. Bom, as redes urbanas não é só um país, né? Mas ela está sempre assim articulada com o mundo, né? Não é algo local apenas, né? Mas os fluxos que acontecem entre elas se distinguem em relação ao âmbito global, né? Difunde de maneira global. Bom, segundo um grande geógrafo chamado Roberto Lobato, né, ele diz o seguinte: a rede urbana ela pode ser considerada ainda como uma forma socioespacial de realização do ciclo da exploração de grande cidade sobre o campo e centros menores. Resumindo o que ele falou aqui, seria como se nós pudéssemos ser influenciados pelas cidades pequenas, que por sua vez são influenciados pelas cidades grandes e vice-versa, em serviços e setores específicos, né? Isso está no livro que ele escreveu ali na página 54. Bom, alguns conceitos dentro do contexto da rede urbana ou da urbanização
como um todo, né? Metrópole, região metropolitana e megalópole. O que seria uma metrópole? Uma cidade que abriga uma população superior a 1 milhão de habitantes. Uma região metropolitana seria algumas cidades que apresentam os municípios integrados, ou seja, ligados um ao outro, apenas separados por placas, né? Eles se conurbam, conurbação ou região metropolitana em um mesmo contexto geográfico. E a megalópole seria duas grandes metrópoles que se unificaram ou se conurbaram. Aqui está uma espécie de exemplo. Se um dia o Rio de Janeiro se conurbasse com São Paulo, né, e formasse uma única cidade, daria a nomenclatura de megalópole. No Brasil não existe megalópole ainda, mas existe algumas megalópoles no mundo que veremos posteriormente, talvez nesse slide ainda. Bom, dentro do contexto de rede urbana, nós temos também as megacidades, as cidades globais e em que consiste cada uma delas. Mega é algo grande. Então, megacidade, cidade superior a 10 milhões de habitantes. Usamos um exemplo como o nosso aqui no Brasil, São Paulo é uma megacidade, né? E além das megacidades com população superior a 10 milhões de habitantes, temos as cidades globais, cidades que eles têm em comum a influência que é exercida por elas sobre as demais. Então, cidades que no mundo exercem influência em itens relacionados à questão cultural, à questão econômica, à questão esportiva, no esporte, política, né, gastronômica, enfim. É uma cidade no mundo que tem força e tem poder de influenciar e de exercer influência em âmbitos específicos nas demais áreas do planeta, né? Bom, eu falei que aqui no Brasil, São Paulo e Rio têm essas importâncias de exercer a influência em nosso território. Ou elas são consideradas cidades nacionais por possuir os destaques, né, específicos por área em cada uma delas. Bom, gente, aqui tem um esquema específico, né, um esquema de rede urbana. É uma base, né, um esquema tradicional do que seria uma rede urbana. Então, pela ordem aí de importância, temos a cidade local, a vila, temos a cidade pequena, o centro regional, tem a cidade que vai influenciar a região, tem a cidade que vai influenciar o país e tem a cidade que vai influenciar o mundo. Então, como exemplo aqui, vila. Se você está em São Paulo, por exemplo, você pega um distrito, uma vila, pega uma cidade pequena, depois pega uma cidade que influencia a região sudeste, a cidade que influencia o país, no caso, e depois uma cidade que influencia o mundo. Então, seria um esquema tradicional de importância ou de hierarquia urbana, de exercer poder sobre as outras ou de influenciar as demais, desde o micro ao macro. Vilas, cidade local, centro regional, metrópole regional e metrópole nacional. Hoje, esse esquema atual assim se configura. Então, o centro todo disso aqui seria a metrópole global. A metrópole global vai exercer poder sobre esses 5 itens que estão aqui. A vila, a cidade, o centro, a metrópole e a metrópole nacional. Aquele anterior seria a rede tradicional, certo? O esquema atual assim se configura. Pois bem, as cidades globais, nós temos aqui a rede urbana, né, no caso mundial, né, e as megacidades são as cidades com maiores, já havia isso, né, falado anteriormente, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Só que, às vezes, não necessariamente uma cidade global pode ser
chamada de megacidade, né? Ou o inverso também, né? Uma cidade global não necessariamente é uma megacidade ou vice-versa. E, por fim, temos aqui o exemplo, né? Zurique, na Suíça, é sede de importantes empresas desempenhando assim um papel de cidade global. Porém, não tem o quê? Não tem mais de 1 milhão de habitantes. Então não é uma cidade global nesse sentido, né? Já Dhaka ali em Bangladesh, né? Sudeste ali da Ásia, tem 13 milhões de habitantes, sendo uma mega cidade. Mas devido à sua limitação econômica, né, de infraestrutura, não exerce poder sobre as demais no mundo. Então não é uma cidade global. Ela pode ser uma mega por ter uma população superior a 13 milhões de habitantes, mas não exerce, em termos econômicos e políticos, poder sobre as demais cidades no mundo. Então esse exemplo aqui é básico para entendermos aí o que seria mega cidade e cidade global em termos de influência. Bom, para terminarmos, né, a ONU prevê que daqui a 5 anos, 27 megacidades estarão surgindo aí, né? Sendo que dessas 27, 22 estarão em países que não são países ricos ainda, são países subdesenvolvidos, né? Ou países em desenvolvimento. Por quê? Existe uma série de respostas para isso, desde de situação de crescimento econômico, a questão de planejamento de população, desde de investimentos que são vistos, desde fuga de êxodo rural para as cidades, enfim, há uma série de respostas para isso. Fato é que o mundo ele está mais urbano hoje, né? O mundo hoje ele é mais urbano do que rural. O que era oposto no passado, hoje é uma realidade, né? Hoje no nosso país, Brasil, por exemplo, temos mais de 85% da população vivendo nas grandes cidades. Em 2007, Tóquio tinha cerca de 35 milhões, né, de habitantes, e Nova York quase 20 milhões. Hoje, Tóquio está com mais hoje, Tóquio está com uma população superior em um local que, infelizmente, não para de crescer. Apesar de ter uma população um pouco mais assim, idosa, é a maior cidade do mundo em termos populacionais por território, né, Tóquio. Então, assim, a tendência é que nos próximos anos as cidades terão um crescimento exacerbado devido aí à busca constante por melhores condições para esses que para tais locais migram. Bom, forte abraço, até a próxima e que possamos estar sempre atentos às informações que serão aqui enviadas para vocês, tá bom?